Bom dia, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Gente, antes de eu começar o vídeo, por favor, dê o joinha, o like, tá? Não é pra mim não, é pelo algoritmo, né? Esses algoritmos ultimamente estão ferozes, viu? Com o pessoal que tem canal, né? Gente, hoje eu quero falar do dinheiro, né? Legal, né? É... Esse dinheiro, viu? Eu vou falar sobre a luz da palavra. Antes eu lembro que o meu marido falava, né? Dinheiro é igual língua de mosquito, todo mundo sabe que existe, mas ninguém vê. Euclides era uma comédia em certos, sabedoria dele, né? Em certos aspectos era para você rir. E realmente é uma coisa que hoje pega muita gente, né? O dinheiro, né? Nosso eu, nosso aqui, a nossa vontade, né? Mas eu vou falar a luz da palavra. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 10 diz: Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviam da fé e se transpassaram-se a si mesmos. Desculpa, gente, é que o celular estava escorregando. E se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Em Mateus 6, 24, Jesus disse: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Gente, aqui, quando Jesus fala esse termo Mamon, é um termo aramaico, lá da língua de Jesus, né? Eu nem sei se existe o aramaico ainda, que se referia a dinheiro, a riqueza. Muita pessoa confunde esse versículo, a dois senhores, como servir a Deus e o diabo. Não é. É ao dinheiro mesmo, né? Não sei, pode ser que ele esteja por trás disso, mas Jesus se refere ao dinheiro mesmo. Se a gente voltar no texto antes, no capítulo 6, quando ele ensina a oração do Pai Nosso, né? Ele fala, perdoai as nossas dívidas. Muitos versículos acima ele vai estar falando na minha versão fala esmola. Hoje seria a oferta. Ele está se referindo ao termo específico a dinheiro ali mesmo, tá? O pessoal leva muito pro lado que dois senhores, servir a Deus e a Satanás. Não, não é isso não, é servir a Deus e a dinheiro. Por que o dinheiro... Não é que o dinheiro não faz parte sim. Você acha, na nosso mundo contemporâneo, se não tiver dinheiro, você está lascado, né? Jesus está aqui, o texto fala o quê? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando Timóteo fala que é a raiz de todos os males, nessa cobiça, alguns se desviam da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Gente, o dinheiro em excesso é um perigo para quem não sabe controlar, sabe? A gente, né, naquela ganância violenta por ganhar, e quando uma pessoa consegue enriquecer, né? Aí ela tem dois problemas, né? O medo de ser roubado e como conseguir mais, né? Então chega a um patamar que a pessoa esqueceu do ego dela, esqueceu de Deus, o ego dela vai prevalecer. E vai falar que ela não sente dor? Você vai falar que rico não tem medo? Que ele anda em carro blindado, que ele põe segurança. Gente, é um problema. Administrar uma riqueza é um problema. Eu não estou dizendo que é ruim, não. Eu não sei, porque eu nunca fui rica. Eu estou falando no ponto de vista que eu tenho. Sabe, ver essas pessoas ricas, milionárias. É um problema. Ela tem ali a loucura dela ali é para conseguir segurar aquele patrimônio. Pessoas, já é notado pela ciência, as pessoas que não nasceram ricos, que assim,
ficam ricos depois, né? Ou que nasceram ricos, né? Ali. Os que ficam ricos depois ainda sabem ali o trabalho que teve, né? E se seguram mais. Mas pessoas herdeiras que nascem ricos, 2 minutos eles destroem a riqueza deles, porque eles não sabem lidar ali com ela, administrar. Eu estou falando no âmbito do capitalismo mesmo. Nem estou entrando no mérito aqui da fé. Mas, enfim, Jesus deixou esse texto aqui. O que ele quis dizer? Que se você tem um dinheiro como seu senhor, que se é ele que comanda a sua vida, você vai, é um ídolo na sua vida, né? É um ídolo na nossa vida. Tanto que a seguir desse versículo, ele entra naquele versículo lá que é uma palavra-chave para a minha vida, para não se preocupar com o que comer, com o que beber, que ele, o Pai do céu, nos sustentará. Que é para nós não deixar nas nossas aflições gerar em torno ao dinheiro. E é o que pega hoje. Você vem falar para mim que você não está preocupada com dinheiro. Mentira. Mentira. Todo mundo fica preocupado com dinheiro. E as pessoas perdem o foco, perdem a visão, perdem a fé em Deus. É por aí que a gente está vivendo. E tem um problema muito além do dinheiro, né? Isso aqui é eu que vou falar, não é base bíblica, não. Se tem base bíblica, eu nunca vi. Todo mundo tem um conceito de achar que o dinheiro é o mal de tudo. Aqui fala que é a raiz de todos os males, mas eu vou além dali. O que eu acho que o dinheiro faz? Ele corrompe a pessoa a tal modo que não é mais o dinheiro. Ali é dominando, é o poder de dominar uma pessoa, uma sociedade. A gente olha pelo nosso campo ali administrativo do Brasil, político. Gente, vamos falar a verdade, você acha que esse povo não tem dinheiro? Claro que eles têm. Mas o que levou a ele? O dinheiro ele vai preceder uma situação que a pessoa vai se achar um Deus poderoso. Ela pode cima em cima de todo mundo, ela pode mandar matar, ela pode mandar destruir a vida das pessoas. Eu acho que ali já é uma coisa de egocentrismo. Ele vai alimentar o ego a tal ponto que ele não vai estar insatisfeito em si mesmo e vai começar a prejudicar os outros, vai começar com o sadismo. Você vê aquele caso que estourou ali do Epstein, se vocês for ver, o cara não tinha nada, ele começou a se entrosar com autoridades, com políticos, com celebridades, começou a ficar rico ali, e ele começou a dominar as pessoas através de chantagem. Porque o dinheiro serve para comprar pessoas. Eu falei já, as pessoas colocam uma etiqueta de preço na testa dela. E eu estou custando tanto. Então, tem até uma frase aí, qual é o seu preço? Né? Quanto você custa? Né? Quanto vale a nossa liberdade em Cristo Jesus? Eu deixo esse questionamento. Eu falo assim que eu acho que o que predomina hoje na sociedade essa maldade, eu estou falando em relação à maldade, já é o poder. Eu falo que o poder tem mais, hoje está mais assim explícito do que o dinheiro. O dinheiro leva esse poder de controle de vidas. Ele vai levar, como que fala, é o caminho ali, é o dinheiro. Então, vê lá de onde veio a fonte do poder. Vem através do dinheiro. Você não vê um pobre mulambento tendo poder em cima de uma sociedade, em cima de uma pessoa, para mandar matar, para escravizar, para sodomizar uma pessoa, para mandar prender. A gente não vê isso num pobre mulambento. Você vai ver isso em gente rica. E vai falar para eles que o mal deles é o dinheiro? Não é não, o mal deles é o ego, o dinheiro ali já corrompeu tanto o ego deles, que eles não têm mais nada que sacie eles. Gente, na Bíblia nós vamos ver isso em Salomão.
Salomão é um exemplo clássico. Todo empreendedor pega Salomão como exemplo. Porque Salomão, quando ele foi ungido rei, né? Eu acho que ele era um tontinho, né? Porque ele foi criado já no palácio, na época que Davi estava rico. E Salomão não sabia lidar com o povo. Davi foi humilde, né? Ele enriqueceu porque, mas foi a propósito de Deus, mas Davi se voltava muito para o povo. Ele pecou sim, mas ele se voltava para o povo. E Salomão ali naquele contexto, acho que não, eu não sei se ele não sabia, né? Dirigiu um reino, né? O reino escolhido de Deus, né? E quando Davi foi ungido, Salomão foi ungido, né? Pelo profeta Natã, né? Que amando de Davi, porque Davi já estava muito enfermo, né? E os dois filhos dele lá, o Absalão já tinha morrido, porque ele tinha tentado dar um golpe de estado, né? Tomar o trono do pai. E o outro filho dele, né? Deixa eu ver, agora eu esqueci o nome. Estava tentando dar outro golpe de estado no pai, o outro filho, né? Que ficou. E então avisaram o Davi, né? E o profeta Natan falou: Davi, unge o Salomão, porque Salomão, pela, pela hierarquia ali dos reis, né? Ele não era o primogênito. Salomão foi o caçula, foi do pecado ali, do casamento dele com. Gente, ó, Betseba, né? Betseba, alguns falam, né? Que o primeiro, lá quando ele pecou, o primeiro filho morreu, depois veio Salomão, mas veio com o propósito de Deus, porque Salomão, quando nasceu, Deus chamou ele de Gededias, que quer dizer amado por Deus. Então depois foi trocado o nome dele, né? Mas tem que ler a história dele. Então Salomão, ele pediu para Deus que queria sabedoria para conduzir o povo. Aí Deus se agradou desse pedido de Salomão, né? Deus se agradou muito desse pedido de Salomão e Deus falou que porque ele tinha sido humilde, Deus ia enriquecer ele. Então Salomão foi o homem mais rico do mundo. Na Bíblia fala que não há outro igual a ele, a riquezas. Sabedoria da Salomão era um cientista. Se entrar na prática ali dos livros, provérbios, cânticos, ele foi um escritor, um cientista, foi tudo. Ele teve 1000 mulheres. 700 princesas, acho que foi, 300 concubinas, não sei que ao todo foram 1000 mulheres. Então Salomão experimentou de tudo. Idolatria, sabe? Tudo. Salomão experimentou. Acho que tudo que era bom, tudo que era ruim, ele sofreu ali, né? Então, você vê isso na vida de Salomão, que ele se perdeu. Por quê? Pelas riquezas dele. Talvez se ele tivesse ficado ali no palácio, ali, só com o povo de Israel ali, né? Cuidando do povo de Israel, talvez ele não teria se corrompido, mas assim, eu creio que tudo já está feito, tudo já está pronto, ele tinha que vir assim, era para ser assim, e a gente não tem que estar contestando. Mas ele é um exemplo clássico de, de caída pelo dinheiro. No fim da vida, né, fala que ele não ficou com dinheiro, né? Que ele morreu pobre. Eu não vou falar porque eu não cheguei a entrar nesse mérito aí nesse texto. Eu sei que tem uma passagem bíblica, não sei se está em Provérbio Eclesiastes, que ele fala que tudo é ilusão aqui na Terra, tudo debaixo do sol é ilusão. Quer dizer que todo o nosso trabalho aqui, toda a nossa luta aqui para conquistar as coisas não passa de ilusão, que o que predomina é o reino de Deus. Sabe? Então, tem exemplos clássicos na Bíblia sobre isso. Paulo era um exemplo. Paulo era um homem que ele tinha posses, mas ele perseguia cristão para matar. E quando Jesus catou ele, né? Eu falo que Jesus catou ele, né? Não teve jeito, não foi Paulo, não. Jesus catou ele, né? Paulo largou tudo. Paulo foi viver de ajuda, foi pregando e Paulo sofreu espinho na carne mesmo. A própria Bíblia fala isso.
Então, o que eu quero dizer aqui? Não é o dinheiro que é ruim. Não é isso, é o amor a ele. É quando você fica naquela loucura, ai, eu quero isso. Quanto mais vai se passando as gerações, o tempo, mais a sociedade vai exigindo das pessoas. Eu lembro que, vou voltar lá uns anos atrás, né? Talvez bem poucas pessoas da minha idade vejam isso, viveram isso, eu não sei. Mas nós, a minha geração, né? A mulher, ela não foi criada para trabalhar fora e para estudar. Ela foi criada ali para ser dona de casa. Não estou falando que é errado, só estou falando o contexto, vou contrastar ali o contexto da atualidade. E não faltava nada para os meus filhos, não faltava nada. A gente era limitado em certas coisas, até porque nem tinha. Também era uma época que se nem tinha muita coisa. Então eu lembro a gente comprava roupa uma vez por ano, tá? Uma roupa boa, né? E geralmente era no Natal, né? Tempo bom, hein? Então, e a gente vivia a vida e não vivia com tanta tribulação na cabeça. Hoje é uma roupa por ano, é um sapato por mês, aí você vai ver, você tá com um monte de sapato, você vai ver, tá com o guarda-roupa entupetado de roupa e aparece uma coisa, ai, mas eu não tenho roupa, né? Então, a sociedade hoje, o próprio condicionamento da sociedade que nos levou a essa vida que na era da informática, tudo, na era de visualização, porque hoje a gente tem muita informação, visual, áudio, é muita coisa na cabeça da gente todos os dias, a gente acaba entrando nesse embalo frenético. Eu preciso de dinheiro para isso, eu preciso de dinheiro para aquilo. Será? Eu já vi muitos casos de homens falando para suas esposas, que elas reclamam que não dá conta do batidão, né? Eles falando, ó, se você quer ficar em casa cuidando da casa e dos filhos, eu dou conta do sustento, né? Eu já vi, eu não vou entrar no mérito se ela tá certa ou tá errada. Eu tô falando que tudo se tem um preço a pagar, tá? Então é nesse contexto. E o dinheiro entra tudo nesse contexto. Por que que hoje um homem não pode dar mais do que o sustento? E olhe lá os que podem, porque tem uns que nem isso está conseguindo. Porque é o que ele ganha ali, dá para comprar o que? A provisão por mês de alimento, tá? O governo nosso capitaneou o povo por quê? Pelo Bolsa Família. Gente, isso eu para mim falo Bolsa Esmola. Mas o povo está se satisfazendo, e o povo deixou o quê? Deixou de trabalhar, deixou de produzir. Gente, é um círculo vicioso. Sabe, seja pouco, seja muito, o dinheiro se tornou um ciclo vicioso em nossas vidas. Então, é uma coisa da gente parar e se pensar. E a gente chega exausta e cansa, sabe? E é o dia inteiro aquela loucura. Aí você entra, você abre um negócio, você começa a se empenhar e dá bem, começa a ter sucesso. Aí você não tem hora para comer, você não tem hora para dormir. Por quê? Porque você tem uma meta a cumprir, você tem uma cota diária a cumprir, sei lá que raio que o parto que é. Eu sei que o nosso tempo é comido, corrido atrás para ganhar dinheiro. Então eu deixo essa reflexão para vocês. Eu não estou falando para ninguém parar de trabalhar, não é isso. Cada um sabe de si. É que nem eu falei, eu falo do meu ponto de vista. Cada um que analise a si mesmo e vê se vale a pena essa loucura. Ver se vale a pena pôr esse contexto do dinheiro ser prioritário na vida. Será que não vale a pena a gente abrir mão de algumas coisas e descansar? Não estou falando parar de trabalhar, estou falando descansar.
ter um tempo de lazer, ter um tempo de ficar com os filhos. Vamos parar e vamos analisar a nossa vida. Eu vejo a correria que tá no dia, eu vejo pela vida dos meus filhos, viu? Eu não vou longe, não. Eu vejo meu filho é um negócio que eu já nem entro em questão, porque eu falo que ou a polícia come ele, ou ele come aquela, ou ele acaba com a polícia, ou a polícia acaba com ele. Mas eu falo assim, ele já é uma coisa que ele já entrou ali no sistema e não tem como ele, mesmo ele querendo. Porque ele é funcionário público, ele depende de ordem. Mas agora eu vejo que ele está maneirando um pouco, sabe? Porque chega uma hora, nós somos humanos, nosso corpo é de carne e osso. E ele nem fazia por dinheiro, ele fazia pelo serviço mesmo, né? O propósito porque a área dele é terrível, né? A área da militar, né? A área da polícia, é terrível. Então, é uma coisa da gente pegar e analisar. Será que eu não posso abrir mão desse sapato esse mês? Será que eu não posso abrir mão de tal coisa? Será que eu necessito realmente disso? Roupa? Será que eu necessito comprar tanta roupa? Será que eu tenho tanto evento assim que eu preciso de uma roupa nova? Eu vou deixando esse para análise, tá? É para reflexão do emaranhado, né? Da vida que está nos seduzindo, né? E a gente cai, viu? De uma maneira ou outra. Até porque a gente está vivendo numa loucura, né? De cobrança de impostos, contas, boletos, gente. Ai, eu não gosto nem de pensar, tá? Boleto parece que brota do chão, né? Mas que vocês fiquem com Deus, tenham um bom dia na presença do Senhor Jesus. Que Deus abençoe e guarde a cada um, tá? Deixem um like, por favor.